Fala galera, sejam bem-vindos ao Transforma Aí, um canal que foi criado para transformar vidas e mudar através de histórias, assim como do nosso convidado de hoje. Transforma Aí nasceu a partir do momento que a minha vida mudou algumas coisas e Deus colocou no meu coração algo que eu precisava fazer. E assim como a minha vida mudou, eu sei que outras pessoas também precisam ter essa motivação, assim como me motivaram lá atrás. E a ideia do podcast, né, desse Transforma Aí, é fazer com que histórias de pessoas, de convidados, possam motivar a sua vida e fazer com que você também possa mudar a sua. Juninho, muito obrigado por aceitar o convite para o primeiro Transforma Aí. E eu queria que você falasse para as câmeras sobre quem é o Juninho. Vamos lá, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, muito obrigado, Renan, é uma honra participar desse Transforma Aí, saber que a gente está aqui compartilhando experiência e transformando a vida daquele que está lá do outro lado nos assistindo, isso é muito bom. Então assim, 99% dos meus amigos me conhecem como o Juninho, né, como você mencionou aí, mas eu sou o Júnior Carvalho, sou cristão, casado com a Natália, nós temos a nossa princesa Júlia, que é a nossa maior conquista juntos, como casal. E depois da Júlia nós temos a nossa conquista profissional, que através disso a gente veio conquistando alguns sonhos. Esse é o Júnior. Legal, legal. Isso é muito bom as pessoas saberem, né? Quem é o Juninho. Pra gente começar e dar início a isso tudo, eu queria que você falasse sobre o Juninho hoje, que é o que você faz, como que funciona. Fala um pouquinho pra gente aí. Certo. Hoje eu sou um genial na Alamo Benefícios, mais conhecido como consultor na proteção veicular. E na realidade hoje eu tenho desenvolvido um trabalho muito bom em equipe. É um trabalho que requer muito, né? O pessoal fala, caraca, eu te vejo às vezes no sinal, às vezes eu te vejo ali, às vezes eu te vejo aqui. É verdade. Tal. A gente trabalhando enquanto está acordado, mas assim, é um trabalho com prazer, com um propósito. Então é com alegria nos olhos que eu sempre vou falar do que eu faço. Então conta pra gente qual foi a virada de chave que aconteceu pra tudo isso hoje tá vivendo, né? Você tá vivendo tudo isso hoje na sua vida. Certo. O que foi que aconteceu pra você tá hoje com esse sorriso no seu rosto aí? Fala pra gente. Então, Renan, essa virada de chave, eu já era do segmento de proteção veicular em uma outra empresa e essa virada de chave veio onde o meu propósito no trabalho deixou de existir. Passou a ser um trabalho somente pelo ganho financeiro. Eu não via mais propósito. Isso eu falo por mim e pela minha casa, com total propriedade. Eu não tinha mais aquele brilho nos olhos, igual você falou aí, que essa alegria. Né? Então, assim, eu já não estava mais fazendo dessa maneira. E aí foi através disso, através de um convite que eu recebi. E eu vou estar explicando para vocês mais à frente, porque é muito legal essa história. Envolve outros amigos nossos. Sim. Então, mais à frente a gente vai estar falando sobre isso. Com certeza você vai me perguntar mais. Não vou dar tudo aqui agora, não. Tá certo. E a gente sabe que quando a gente não tem um trabalho com propósito, as coisas não vão pra frente, né? Propósito, ele vem do coração do Senhor pra gente, né? Quer dizer, Deus coloca no nosso coração, né, alguns propósitos e a gente trabalha para aquilo. E quando você não tem mais prazer no que você faz, a gente sabe como isso é decepcionante, né, na nossa vida. Eu já passei por isso também e precisei transformar algumas coisas para hoje estar aqui falando com você. Juninho, agora você é um pouco mais impactante, né? Um pouco mais direto. A gente sabe que nem tudo são flores. E eu queria que você contasse pra gente como que foi, assim, toda essa trajetória, se teve aquele momento ali que você achou que não ia dar certo, que ia desistir. Fala pra gente aí um pouquinho dessa... Como foi essa chegada aí na Alamo, né? Vamos lá, então. Já é direto à prova de fogo isso aí, né? Então, a chegada aqui foi muito interessante porque algumas pessoas acham que compraram o meu passe e tudo mais, e não. Eu cheguei aqui fazendo a primeira placa do zero, começando algo do zero, mas embasado por uma palavra que nenhum homem me deu, foi o Senhor. Então isso foi a maior prova de fogo para mim, que foi manter esse sustento, sabe? Me manter firme diante disso, confiando que foi Ele que me deu a palavra. Eu não tinha dúvida, então me apeguei a isso. E quando a gente se apega à palavra, a gente vê que as coisas acontecem, né, cara? E sem se desviar, né? E a gente sabe que isso é muito importante. Vamos lá. Fala pra gente, então, como é a sua rotina, como que é a sua filosofia de trabalho, o que que você faz hoje para ser esse
esse cara que você é, esse genial hoje, ali na Alamo, né? Que vocês falam que é o genial, né? E a gente vê a sua dedicação, como você já falou aí, que você vai pro sinal, faz um monte de coisa, mas fala pra gente como que é a sua filosofia hoje de trabalho. Então, Renan, hoje eu tenho duas coisas que eu tracei para mim. Quando eu comecei na Alamo, como eu te falei, primeira placa e tudo do zero, quando eu comecei na Alamo, eu falei para mim mesmo que, como eu estava debaixo de uma palavra do Senhor, eu ia fazer bem feito. E eu tracei duas coisas, meta e objetivo. E às vezes pode parecer, né, a mesma coisa. Ah, mas meta e objetivo não é a mesma coisa? Não. Eu tinha uma meta minha, individual, pessoal, mensal, mas eu também tinha a minha meta, o meu objetivo. E o meu objetivo era para 6 meses, para 12 meses, para 18 meses e para 24 meses. Então, o que mais eu me apeguei foi quem me deu a palavra, o meu objetivo, mas sem deixar a minha meta me atrapalhar desses dois. Legal. E qual é a sua filosofia hoje de trabalho na questão de até mesmo ali de você fazer a sua captação? Hoje a gente sabe que você já não faz mais muitos contratos, né? Você está mais na parte hoje de formar, né, vendedores, né? E aí eu queria saber, fala um pouquinho mais dessa filosofia que você usa para você fazer esse trabalho hoje. Isso é muito interessante, Renan, porque esse é um projeto onde a pessoa entra com 0 investimento financeiro, porém ela entra com investimento de mais alto valor dela, que é o quê? Eu costumo falar para as pessoas que o que ela mais tem de valor é o tempo. E o que você tem feito com esse tempo. Isso é muito importante, Renan, a gente falar, porque hoje eu tenho sim, como você falou, né? A minha produção individual, mas eu tenho a minha produção em equipe, onde a gente hoje consegue gerar mais de 200 placas todos os meses. Caramba, já se tornou mais de 200 placas, isso é graças a Deus. Cara. Um cara que para fazer 18, 20, há 2 anos atrás era um custo, hoje fazer 200 com a equipe. Pô, isso é muito bom. Isso é o Senhor. Então assim, aí eu passo para eles exatamente o que eu fiz e o que eu faço. E, claro, não é uma receita de bolo exata, mas eles vão pegar aquilo ali que eu falei, vão adaptar e levar para o modo deles. E aí, nesse trajeto, é onde faz total diferença o quê? É o suporte que eu dou para minha equipe. Legal, isso é bom. Tá 100% full time com eles, em ligação, em treinamento, conversando, abrindo live de chamada com eles. Isso, eu me dedico muito a isso, porque eu acredito muito hoje no projeto, que é o projeto genial da Alamo, e eu acredito muito no potencial das pessoas. Cara, então, já que você falou aí sobre ser o genial aí, o que significa hoje pra você ser genial na Alamo? Fala pra gente. Hoje ser um genial aqui na Alamo é algo, como a palavra já diz, né? Genial. É um projeto que em muitas associações aí, no segmento de produção veicular, você vai ouvir falar muito sobre consultor. Só que o genial é uma palavra que, assim, ela é... O gênio, quando você esfrega uma lâmpada e tem lá, sai o gênio, né? Ele vem para o quê? Quais são os seus desejos? Exatamente. Então, é como se a Alamo fosse esse gênio pra gente, né? A gente vai lá, se envolve no projeto e aí ela pergunta quais são os seus desejos, e aqui você pode construir e realizar esses desejos. E o legal é que não é limitado a somente 3 desejos. Então, assim, como meu diretor, o Henrique, ele sempre fala para mim, é só o começo. Pô, isso é muito bom, né, cara? Assim, a gente vê a sua dedicação, a gente vê eu sou seu amigo pessoal também, então a gente vê ali a sua dedicação, a gente vê como que você se dedica muito por isso, né? O quanto você faz, como eu falei, se dedica, né? Como que você faz para mostrar o quanto você tá feliz com aquilo ali, né? E a gente percebe, cara, que a Alamo para você hoje é algo que, de fato, foi uma virada de chave ali para você transformar não só sua vida, como da sua família e tudo mais. E quem te acompanha vê que o resultado tá chegando de uma forma muito boa, né? É um trabalho de formiguinha, né, que o pessoal fala. Mas é um trabalho que a gente tem feito. Eu já fazia ele, né? Eu já vim do segmento, como eu te falei anteriormente, 6 anos, fui de outra empresa, saí de lá, vim para cá. Só que eu não parei o que eu fazia lá. Eu continuei fazendo. Sim.
E, por incrível que pareça, aqui veio surtindo efeito. E sabe, é uma coisa muito engraçada, porque eu ajudava outras pessoas e quando eu ajudava alguém que era da minha equipe, não fluía. E eu falava, teve uma época que eu entrei em crise. Eu falei, cara, o problema tá em mim. Não tá. Mas eu ajudo de outro e os meus não fluem e tudo mais. Mas eu entendi que lá foi um treinamento para que hoje eu pudesse ter o resultado que eu tenho. Para que hoje eu pudesse aplicar com ênfase na minha equipe. Foi isso, Renan. Isso é legal, isso é muito legal mesmo, de verdade. Juninho, agora eu queria que você contasse pra gente qual foi o maior sonho que você conseguiu realizar e qual foi a pessoa que você conseguiu impactar, aquela pessoa que você conseguiu ajudar com tudo isso. Conta pra gente aí. Essa parte é bem pessoal mesmo, né? Porque eu vou falar um pouco da minha trajetória. Então, assim, eu sempre fui um cara que, desde quando eu conheci o Evangelho, eu decidi me mover pela palavra, né? Então, toda a movimentação que eu fiz na minha vida foi através da palavra do Senhor e direcionamento. E quando eu acreditei num projeto, foi muito tempo atrás, né? Vim direcionado pelo Senhor e tudo mais. E no meio do caminho o Senhor falou, muda a rota. E você ter construído algo aqui e depois muda a rota, começa do zero, tem que ter muita obediência. Eu entendo se as pessoas falarem que é loucura, eu te entendo, sem problema nenhum. Mas quem me deu a palavra não é louco. Então eu me apeguei a isso. E nessa questão que você falou, o meu maior sonho foi o quê? Por uns 7 anos mais ou menos, Renan, quem bancava a nossa casa, quem mantinha nossas contas foi minha esposa. Caramba. Porque o ganho dela era maior do que o meu. O meu ganho só ajudava a pagar as contas menores. E, cara, pra gente que é homem... Porra, eu sei o que é isso, cara. Eu sei assim, de fato o que é isso. Pra gente que é homem, isso afeta e muito. Uhum. E não era por mal que ela às vezes falava assim, cara, você precisa arranjar alguma coisa melhor, tal, porque a sua mulher vê o potencial que você tem. De verdade. E eu sempre acreditei muito naquilo que ela via em mim. Mas eu tinha uma palavra, um direcionamento do Senhor. E o Senhor me deu um direcionamento do seguinte, quando vocês dois fizerem juntos, aí sim as coisas vão fluir. Isso é muito forte, hein? É, porque assim, nem todo casal trabalha junto, é um pé de guerra. A gente sabe como funciona. Então assim, e o Senhor me deu esse direcionamento, e a gente já trabalhava junto, mas ela na área dela e eu na minha área. E ela veio, começou a acreditar no projeto comigo, ela começou a ver o resultado acontecendo, mas aí depois ela saiu. Isso quando a gente estava lá na outra empresa. E a gente vê, né, a importância que tem de você ter ali a sua relação com sua esposa, né, cara? Começar a fluir. E quando você não tem o entendimento, é complicado, né? Mas continue aí. Então, e aí dentro disso, o que acontece? Eu, como eu falei anteriormente, estava insatisfeito lá na outra, Sim. algumas coisas que eu não estava achando legais, mas para mim não tão com propósito. Comecei a buscar um direcionamento no Senhor. Eu já tinha tido um convite, né, para conhecer o projeto da Alamo e tudo mais, mas não tinha interesse. Foi onde eu vim, através de uma amiga minha chamada Wendy e o Diego, casal maravilhoso, a gente é padrinho de casamento deles. Legal. São seus amigos também. É verdade, sou padrinho também. Então, e assim, eu fui procurar ela, perguntar a ela sobre o que seria essa proposta, mas assim, sem um fundamento especial em oração. Sim. Aí eu passei a orar. Falei, Senhor, se é para fazer esse movimento, eu preciso que o Senhor me dê a palavra. Eu preciso que o Senhor me dê o direcionamento. E foi muito engraçado falar sobre isso, porque eu falei, Wendy, vê pra mim, mas eu não quero que você fale e comente nada com ninguém. Se possível, deixar isso só entre nós dois, eu te agradeceria. Ela, tá bom, amigo, sem problema. E aí passou-se uns 2 meses, mais ou menos. Só que nesse período que se passou esses 2 meses, a Natália participou de alguns congressos. Ela participou de um curso na nossa igreja chamado GC. Esse curso é Grupo de Cura. Uhum. E assim, eu falei pra ela, olha, fica ligado que o GC fala muito no profético. E ela teve palavras assim, onde hoje a gente entende. Respostas. Toda a palavra que foi dada para ela foi sobre sustento, confiança. Só que ela não sabia que eu tinha falado com a Wendy. Que loucura, né, cara? E assim, e para você perceber, o que acontece? Nesse caminho, eu vim orando.
E foi muito engraçado porque eu vou contar algo aqui. Eu saí de casa assim: Senhor, vai à frente, prepara para mim uma proposta assim assada e tal. E aí o Espírito Santo falou: tá orando errado. Aí eu falei: não, tá bom, vou orar direito. O Senhor fala que a gente tem que dizer, falar aquilo que realmente a gente quer. Senhor, vai na frente, juro pra você. Eu falei assim mesmo: prepara uma proposta pra mim de 15, de 20 mil reais, que o nosso diretor possa confiar em mim, possa colocar um estado na minha mão, que eu vou fazer, vou acontecer, e eu vou. O Espírito Santo tá orando errado. Aí eu falei: meu Deus. Juro Nesse pra momento você. já bate nervosismo, né? É, porque eu falei assim: tudo bem, mas aí eu baixei minha bola, me esvaziei. Acho que ali eu tava me esvaziando de mim mesmo, sabe? E aí, nesse momento, eu comecei a oração assim: Senhor, vai à frente, que mais do que dinheiro tenha propósito. Amém. Porque se não tiver propósito, dinheiro, o ladrão também ganha. Exatamente. Se você parar para analisar, da forma dele, mas ganha. O banqueiro ganha, o cara que vende bananada ganha, todo mundo ganha dinheiro. Então, assim, eu quero ganhar dinheiro com propósito. E aí, beleza, fui pra reunião e tudo mais. No final, né, da minha oração, não deixei de falar: mas Senhor, não esquece do teu servo. A gente não pode deixar, né? Mas, enfim. Aí, cheguei lá, a primeira coisa que me encantou foi ver o funcionamento da empresa. Ele é todo aberto. Hoje, você, Renan, tá aqui comigo conversando. Se amanhã você quiser conhecer toda a estrutura da Alamo, todas as partes lá da empresa, setor de atendimento, setor de relacionamento, setor de marketing, jurídico, tudo, a Alamo, ela funciona de portas abertas. Ela não tem nada a esconder de ninguém. Então, ela não é uma empresa que ela é boa para ela, né? Ela é boa ou só para o associado, ou ela é boa para os três. Então, ela funciona bem pro associado, para ela mesma e pro consultor. Pô, isso é muito bom, né, cara? Isso foi uma coisa que me impactou. Cheguei lá, encontrei em conversa com o diretor, ele me apresentou toda a empresa. Cara, o Leandro é um cara sensacional, muito visionário, um cara que eu sempre vi isso nele e nunca tinha imaginado da gente poder trabalhar juntos. E hoje desenvolver esse projeto junto. Leandro, Monique, sou grato a vocês. Muito obrigado por essa oportunidade de poder desenvolver esse projeto. Eu vou continuar aqui, né? Muito obrigado, porque o amigo aqui, tá mandando ver demais. E o projeto que ele tem hoje é muito grande, cara. E eu tenho acompanhado. E assim, não é qualquer um que faz mais de 200 placas por mês, não, tá? Isso aí a gente precisa registrar aqui. Obrigado. Então, aí voltando aqui, né? Tava na mesa conversando com o Leandro. Ele me levou para conhecer a estrutura da empresa, me apresentou tudo. E me apresentou hoje o nosso gestor, né? O nosso diretor da parte comercial, que é o Henrique. Um cara sensacional. Um cara que você senta para conversar e você fala: cara, que conhecimento. Sabe? Eu gosto de ouvir ele conversar, eu gosto de sentar com ele. Mandei uma mensagem para ele: alô, Henrique, meu diretor, mandei mensagem para você essa semana falando o seguinte, hein? Tô com saudade do nosso cafezinho, saudade de bater um papo. É bom que essas conversas assim, né? A gente faz um network, né, cara? Que cara, sensacional. A gente sai dali cheio, né, cara? Conhecimento. Quando você para com alguém que tem um conhecimento maior do que o seu, você fala assim: meu irmão, tô no lugar certo. Exato. E foram 2 pontos chaves nessas conversas. Quando eu tava na mesa conversando com o Leandro, né, ele parou, chegou o notebook pro lado e falou assim: Júnior, eu vou te falar uma coisa que você vai achar que é loucura, mas assim, pra mim faz total sentido. Hoje eu administro uma empresa que o Senhor confiou a mim. Ela não é minha, ela é do Senhor. É um sonho que Deus me deu. E deixa eu te falar uma coisa. Daqui a gente tira o sustento para pagar os funcionários, tira o sustento nosso, tudo mais. Mas deixa eu te falar, mais do que o dinheiro, a gente tem propósito. É isso aí. Ele falou isso. Aí quando ele falou isso, eu lembrei da minha oração. Eu falei: pô, show, Deus, beleza. Aí, tranquilo. Aí fui conversar com o Henrique, tô conversando com o Henrique lá, né? O diretor, o Leandro, me apresentou tudo e depois ele me levou lá no Henrique. Eu sentei com o Henrique sentou de um lado da mesa, sentou, ele falou assim: me conta um pouco aí da sua história pra eu saber. Aí eu fui contando pra ele, aí eu fui contando assim, ó. Abaixando aí. Aí ele virou e falou assim: cara, eu tô me vendo um pouco aí. Porque assim, eu tava assim, eu tava desacreditado, sabe, Renan, do segmento.
Eu achei que não tinha... Não tinha mais futuro naquilo ali, né? Eu achei que era tudo igual. Só que não, realmente a Alamo é diferente. Só você fazendo parte mesmo para poder entender. Não tô falando que a Alamo é perfeita, sabe? Sim. Mas assim, o foco é o principal, que é o associado que tá do outro lado. Então, voltando aqui, né? Aí eu conversando com o Henrique e tudo mais, ele falou, olha, deixa eu te falar uma coisa que me ajudou a tomar a decisão de estar na Alamo. E talvez te ajude. Eu queria muita coisa, mas antes de tudo, eu pedi a Deus que eu queria me envolver em algo que tivesse propósito. Aí quando ele falou isso... Tu falou, orei certo. Eu falei isso. E um dia anteriormente, na quarta-feira, a gente tem os nossos cultos na quarta, eu falei com 2 amigos meus, cara, orem por mim, porque eu só preciso de uma palavra. Uma palavra vai ser o suficiente para eu tomar a decisão que eu tenho que tomar. E essa parte é forte porque tá ligado direto a mim e a Deus. E assim, você vê Deus fazer um agir muito rápido assim, né? Só que hoje, é o que eu falei pra você lá atrás, né? No início aqui do podcast. Hoje eu vivo uma palavra que foi me dada há 15 anos atrás. Numa oração no monte, através da tia de um amigo meu, Bruno, né? Então assim, a tia dele veio com uma palavra e sabe, você recebe a palavra, tá. E hoje eu tá vivendo isso. Há 15 anos atrás você começou a montar o seu alicerce, né? Sem saber. A estrutura. Sem saber. Pra você hoje poder estar ali colocando tijolinho por tijolinho para construir o seu castelo. Aí voltando à pergunta sua do início, né? Que foi o maior sonho e tal, o maior desejo. E aí eu cheguei em casa. Pra minha esposa. Ela tava lá fazendo alguns atendimentos pra mim, porque eu tinha ido pra reunião, né? Conheceu a proposta. Aí ela... E aí a porta era aqui assim, né? Ela falou assim pra mim... E aí, amor, como é que foi? Qual foi a proposta que te fizeram, que não sei o quê? Aí eu falei, amor, deixa eu te falar uma coisa. Não teve proposta. Só me apresentaram um projeto, mas por mim eu tiraria a minha camisa hoje e gritaria pro mundo que eu sou Alamo. Ela meteu a mão na mesa assim, ó. Arrastou a cadeira pra trás. Respirou fundo e falou, você é maluco. Quem vai pagar nossas contas? Quem isso, quem aquilo? Ela começou a falar, mas de uma forma segura. Porque a gente tinha algo construído aqui. E começar algo do zero é loucura. Eu sei, eu te entendo, eu sei que é loucura. Mas foi Deus que me deu isso. Foi Deus que falou comigo. Então, se você tem que se apegar a alguma coisa, se apegue àquilo que Deus falou com você. Aí, Renan, na mesma hora... Eu falei assim, vamos orar? Aí ela, ó, na hora cessou. Aí quando foi mais à noite, a gente orando, ali eu e ela junto em prol disso, eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Me dá um direcionamento. Tu me deu a palavra, fez ela ficar calada o dia todo, depois que eu cheguei e tal. Me ajuda, pai. Aí ele falou, leva ela lá. Cara, e quando ele falou, leva ela lá, eu falei, cara, vou marcar pra gente ir lá. Ela toda resistente, né? Até porque, imagina, né? Vários processos acontecendo, as coisas já estavam andando, caminhando, e você chega pra sua esposa e fala assim, ó, vamos começar tudo do zero de novo. Assim, pra ela é desesperador, né, cara? E aí, quando ela foi lá, conhecer a empresa, ela falou assim, cara, que sensacional. Eu imagino. E, assim, ela viu. Então, a sua pergunta foi... Qual foi a pessoa que eu mais consegui, né? Como é que eu posso dizer? Impactar e ajudar. Eu acredito que foi a minha esposa. Porque a partir do momento que ela... a esposa, ela tem um papel no nosso casamento. Verdade. Ela é o nosso alicerce, né? E ela tá... ela tá debaixo da nossa responsabilidade. Sim. E hoje eu falar pra você que hoje a responsabilidade financeira do meu lar é toda comigo. Ela só administra. Onde ela fala assim, ó, a gente precisa disso para pagar. Essa semana a gente tem X para pagar, a gente tem Y na conta. Isso para mim hoje, cara, é sensacional. É ver a promessa do Senhor se cumprindo sobre a minha vida. Esse era o meu sonho, voltar a ser, porque por um período eu fui, por outro não. E por um longo. Amanhã nós estamos fazendo 16 anos de casado. Que maneiro, cara. Meus parabéns. E assim, por um bom período, como eu te falei, eu fui o mantenedor. E depois você não ser, isso me afetava muito. Sim. Mas eu nunca deixei isso me controlar. Uma coisa que eu aprendi com um amigo meu chamado Ernesto foi... Ele falou assim pra mim uma vez...
Irmão, a gente pode até ter essas oscilações. A gente só não pode deixar isso governar a nossa vida. Então, assim, de verdade, eu aprendi a não deixar isso me governar, minhas emoções me governar. Foi desafiador? Foi desafiador. Mas quando ela acreditou no projeto, eu vi... Lembra que eu te falei da gente trabalhar junto, que é a palavra que Deus me deu? E hoje a gente está desfrutando desse projeto juntos, é maravilhoso. Demais, cara. Isso é muita bênção, né, cara? E a gente vê que as promessas do Senhor, elas vão se cumprindo, né, cara? Elas vão se cumprindo, às vezes a gente acha que tem que ser no nosso tempo, mas como você falou, demorou um processo muito longo para hoje você estar vivendo isso, né? Trabalhando com a sua esposa e, tipo, todos os dois com o mesmo propósito. Eu sei que você tem grandes sonhos ainda pela frente, para sua família, para sua filha, né? Para a esposa e crescimento profissional também. E assim, essa história ela é muito legal, porque quem te conhece sabe onde você está hoje, a posição que você ocupa hoje, né? No seu trabalho, na sua igreja. A gente vê a evolução do Juninho. E assim, a evolução do Juninho não foi simplesmente só por conta de dinheiro, mas foi uma evolução pessoal, uma evolução de família, porque a gente sabe que no meio do caminho sempre tem aqueles tropeços, a gente briga muito com a esposa, a gente dá vontade de desistir do casamento porque a esposa não quer fazer a mesma coisa que a gente, ou então, mesmo que ela não faça, às vezes ela não acredita no que a gente está fazendo, ela não tem confiança, e a gente sabe que muitas das vezes a insegurança vem porque temos contas para pagar, são situações e situações, e assim, é preocupante, né? Mas quando a gente entende que a promessa do Senhor vai se cumprir e você faz a oração que você fez, falou, Senhor, que ela possa enxergar assim como eu tenho enxergado. Tipo assim, ela vê como você estava vendo, né? É aquilo que a palavra diz, né? A palavra diz o quê? Mulher, submeteis aos vossos maridos. Sim. Só que assim, esse submeter, ele tá ligado ao quê? Uma submissão. Sim. Só que quando o marido não sabe qual é a missão dele, como é que essa mulher vai se submeter a ele? Fica difícil. Então, assim, isso são coisas que às vezes a gente não consegue entender e enxergar. Então, eu precisei entender o seguinte, cara, ela precisa enxergar o que eu quero, e aí eu desenhei, né? Outro dia a gente conversando, lembra que eu te falei, compartilhei contigo? Cara, eu falei pra ela assim, ó, é aqui que eu quero chegar. Sim. Meu projeto é esse, em 1 ano, em 2 anos, para ela eu compartilhei um projeto que eu tenho para 10 anos. Então, assim, eu falei, é aqui, o desafio é esse. E eu falei para ela, assim, com total convicção, eu sei que eu vou chegar, e eu quero que você chegue comigo. Um meio da gente encurtar essa caminhada é a gente ir junto. Por isso que eu sempre falo muito aqui, que quando o casal, ele caminha junto, não é que se o cara vai vir sozinho ou a mulher vai vir sozinha e se tornar um genial, uma genial, ele só vai ter sucesso se o cônjuge vier. Não é isso. Mas isso ajuda e muito. E com certeza. A gente sabe que quando a pessoa tá junto com você ali no seu propósito ali, a gente sabe que isso acontece. E fica até mais fácil, né, cara? Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Até chega, mas é mais demorado, né? Isso aí. É mais demorado. E quando a gente tem, ninguém melhor do que a sua esposa do lado, a gente sabe que acho que o caminho fica até mais fácil, né, cara? Fica mais tranquilo, mais suave. Que os dois vão passar pelo mesmo processo e, tipo assim, quando você tiver um problema, ela vai estar junto com você no problema. Ela não vai achar que o problema foi causado por você ou então porque você deu mole em alguma coisa, porque ela tá junto contigo ali. E tem um senso, né? Exatamente. A mulher tem um senso incrível. A gente aprende isso com a nossa mãe. É verdade. Que já sabe de alguma coisa, sente antes. Não, melhor tu não ir não, lembra? Quantas vezes tua mãe chuva que vai chover, o sol tá azul. Isso aí. Então, a mulher tem esse senso. Opa, peraí, não. Quem é? Tô sentindo paz. Quando ela fala isso, é bom tu dar ouvido. Cara, eu fico muito feliz por essa história aí, porque é legal, né, cara? A gente vê que quando a gente escuta o Senhor e a gente fala assim, não, tá bom, Deus toma aqui a rédea, leva, sim, e as coisas acontecem, cara. E acontecem de verdade. E, assim, e a transformação vem, né? E não é falar... talvez se eu tivesse feito muitas coisas que eu pensei em fazer, eu hoje não estaria com o resultado que eu tenho. Mas tudo a gente tem feito sempre debaixo de oração. Todo direcionamento nosso é em oração.
Inclusive, até o nosso trabalho com a nossa equipe. A gente toda noite ora, pede para que o Senhor abençoe cada um deles. O Senhor faça eles ouvirem a voz dele para aquilo que eles querem. Porque eu acredito muito, não é só porque aconteceu comigo, mas é porque a única referência que eu tenho hoje é Cristo. E quando eu falo referência, eu não estou falando dos meus pais, não estou falando, mas é a referência que eu tenho que ter. E é a referência que eu falo para que você também, Renan, tenha ou qualquer outra pessoa. Essa referência de Cristo. Cara, Cristo nessa situação, como agiria, como ele iria fazer, e a primeira coisa que Cristo sempre faz é o quê? Orar. É isso aí. E aí, todo direcionamento, hoje o Senhor tem nos abençoado. É mérito do trabalho do Júnior? Sim, mas é mais mérito ainda da vontade do Senhor sobre a nossa casa. Eu acredito nisso. E é isso, Juninho. Meu amigo, sua história ela é sensacional. É uma história transformadora. A gente percebe nos seus olhos, né, que você fala com muita sinceridade tudo isso que você viveu, tudo isso que você está vivendo, o que Deus tem feito na sua vida, o seu trabalho hoje tem dado a você oportunidades de viver coisas que lá atrás você, às vezes, por não ter condição, né, de arcar, como você falou, com as coisas da sua casa, você não podia viver, né? Às vezes uma viagem, um carro legal, algo diferente. E hoje a gente vê que Deus, através do seu trabalho, te proporcionou tudo isso. Mas eu queria que você falasse para mim como que o Juninho se vê daqui 5 anos e quais são os projetos daqui para frente. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho. Certo, vamos lá. É interessante você falar isso, porque essa semana eu tive uma conversa com o meu diretor, né, o Henrique, mandei uma mensagem para ele e falei assim, cara, a gente já chegou a produzir quase 250 placas, né? Eu e minha equipe. É muita placa, né, irmão? E aí, assim, eu falei para ele, cara, eu quero nos próximos 2, 3 meses estar fazendo 500. Meu Deus. Qual posicionamento você me recomenda? E aí ele me deu um direcionamento. E aí ele falou, ó, se você seguir por esse caminho, fizer isso e tudo mais. Eu falei, aí ele me deu esse direcionamento, eu peguei esse direcionamento e falei, cara, legal, mas se eu quiser antecipar? aí eu pensei comigo, né? Então assim, o meu desenho, desde o início que eu entrei na Alamo, foi muito objetivo. Eu tive um objetivo para 6 meses e eu consegui, né? No 5º mês eu bati o meu objetivo de 6 meses. Aí eu tinha um segundo objetivo para 1 ano. E com, vamos dizer, 10 meses eu consegui esse objetivo. Caramba, que era antes de 1 ano. Isso. Então assim, com 10 meses, ou seja, eu fiz um objetivo para, desde quando eu entrei, 1 para 6, 1 para 12, né? 1 para 18 e 24. Só que esse de 12 era depois que eu era 12 depois que eu batesse os 6. Só que os 6 eu bati com 5. Já bateu antecipado. Então, assim, para não ficar muito aqui embolar a cabeça do pessoal que tá ouvindo, o que acontece? O meu objetivo é, daqui a 5 anos, ter pelo menos uma equipe abaixo de mim, né? Que são os consultores cadastrados. E a gente está cadastrando por mês um pouco mais de 3 a 5 mil placas por mês. E aí você fala, de 3 a 5... Isso que eu ia falar, né? As pessoas que estão olhando pra gente devem achar assim, meu irmão, isso é maior loucura, né? Como que alguém pode conseguir botar aí 3 mil, 5 mil placas em um mês? Mas a gente sabe que é possível, porque é só você parar ali no trânsito ali, para na Avenida Brasil e fica contando quantos carros vai passar. Exato. E o interessante, Renan, é que assim, você falou em contagem, você fala assim, mas isso, o mercado está inflado e tudo mais. Não tá. Daqui a 5 anos, vocês vão ver o nível que a produção veicular tá. Então, hoje já é um marco, as associações serem reconhecidas pela SUSEP, isso é um marco. E aí eu quero destacar que hoje, a Alamo, ela tem o selo RA1000 do Reclame Aqui. É um selo que o Reclame Aqui verifica reclamação por reclamação que existe. Poucas associações têm. Nós temos o ISO 9001, que é um certificado de qualidade, onde é feito todo um processo de análise interno na empresa para verificar. Nós temos hoje, somos cadastrados na SUSEP, né? Estamos passando pela regulamentação do segmento, então isso é muito bom. E a gente agora tem o
não reparem no meu inglês, hein, pessoal, mas é o Great World to Place, se eu não me engano, que é o certificado que o Google tem, que é o quê? Da melhor empresa para se trabalhar. Poxa, é muito legal isso. A nível mundial. Então isso é muito bom, né? Isso são certificados bons, onde o que quer dizer com isso? Solidez. Então, onde eu tô me projetando para daqui a 5 anos é um lugar sólido, é um solo fértil. Então eu acredito que escreve, porque daqui a 5 anos a gente vai gravar esse podcast. Daqui a 5 anos eu vou. Se Deus quiser. Daqui a 5 anos eu vou estar voltando aqui para poder estar compartilhando com vocês e falando. Lembra que eu falei que queria fazer 3 a 5 mil placas daqui a 5 anos? Então, hoje eu tô fazendo 10. Mas isso é muito bom, né, Juninho? Cara, e assim, quando a gente bota um propósito, né? A base da nossa conversa aqui foi sempre o propósito. Sim. E a gente vê que é determinação, né, cara? A gente determina que a gente vai mudar a nossa vida e a gente muda. Não podemos ser hipócritas de falar que o retorno financeiro não é bom. Isso é maravilhoso. Com certeza, ajuda com né? várias coisas e tudo Sim. mais. Mas o melhor disso tudo é você fazer algo com um propósito, direcionado pelo Senhor. Sim. Não importa a área. Cara, você vai fluir, você vai estar feliz. Não importa o que esteja acontecendo, você está satisfeito. Porque você sabe que o Senhor é contigo. É verdade, assim, a gente sabe que ter dinheiro é muito bom. Hoje, quem não quer ter dinheiro pra caramba no bolso? Eu queria ter minha conta hoje milionária, ainda não, mas vou chegar lá também, entendeu? Mas assim, a gente entende que não adianta nada a gente também ter dinheiro, mas não ter paz, não ter tranquilidade. Hoje eu vejo que você trabalha de onde você quiser, como você quiser, o horário que você quiser. Você tem essa flexibilidade, claro que trabalha muito, porque as pessoas acham que empreender é fácil, né? Acorda meio-dia, para de trabalhar 1 hora. Mal sabe eles como que é a vida do empreendedor de verdade, né? Então, assim, a gente sabe que hoje você tem uma vida corrida, mas você tem essa flexibilidade de você estar nos lugares e estar trabalhando de onde você quiser. Esses dias mesmo a gente viu aí, você estava com a sua filha em um lugar, tipo, era um Hotel Fazenda. Um hotel fazenda com a sua família. E ali eu tenho certeza que você tirou seu horáriozinho ali para poder trabalhar e tudo mais, para atender ali seus consultores. Então, assim, a gente vê que hoje você tem uma flexibilidade de trabalho muito grande e você está num processo de crescimento muito... Como você falou, em 5 meses você bateu a meta de 6, em 10 bateu de 1. Então, assim, a gente vê que você está numa crescente muito boa. E eu tenho certeza que eu posso estar falando até porque, assim... Eu te conheço e a gente sabe como que funciona, mas eu acredito que até antes de 5 anos você vai estar batendo essa meta aí. Se Deus quiser. E assim, eu conto com isso, espero estar lá na fila da frente ali para aplaudir o meu amigo ali, conquistando tudo isso. E assim, eu queria que você falasse então, para aquela pessoa que está chegando agora, para a pessoa que está vendo o Juninho, que às vezes se identifica até mesmo no que você faz hoje, né? E ela quer ter essa oportunidade e às vezes não sabe como fazer, como se achegar, quais são os primeiros passos que ela precisa dar. Eu acho que seria legal você dar essa dica aí para quem está nos assistindo aí. Como que seria esse pontapé inicial que a pessoa deveria dar? Então, vamos lá, pessoal. Eu quero pontuar algo aqui que o Renan falou, né? Nós falamos sobre o ganho financeiro e tudo mais. Isso é muito importante a gente falar porque... A pobreza, ela é um estado mental. Não tem nada a ver com dinheiro, tá? Então, a pobreza, ela tá na mente. Então, você, a partir do momento que entende quem é o dono de toda a riqueza, você vai entender que você já é rico. Você, só pelo fato de podendo estar ouvindo esse podcast, ou assistindo, ou ter um telefone aí, tem gente que não tem, mas você não pode se basear por aquele que não tem. E nem por aquele que tem, mas é por aquele que te dá a oportunidade de estar aqui. E aí você tem que perguntar para ele qual é o propósito. E o que eu posso deixar assim de gancho, Renan, compartilhando aqui, né, para você, eu falo muito isso nas minhas APNs. O que é uma APN? É uma apresentação de negócios que a gente tem, onde a gente apresenta o projeto, fala dos ganhos e tudo mais. E às vezes chega ali um cara que o máximo que ele já ganhou na vida dele foi um salário mínimo ou talvez 2, e aí você falar para esse cara que ele vai ganhar 30 mil reais, talvez não seja a realidade dele, ele não consiga se ver nisso, e aí talvez ele gere um bloqueio. Então identificar isso é muito importante. Esse é o primeiro passo meu como gestor ali de uma equipe. E aí o que eu tenho para dar de dica para as pessoas é o seguinte:
eu sempre falo, né? A Alamo é um projeto para todos, mas nem todos são pro projeto. Sim. E tá tudo bem, nem todo mundo... Você imagina só, se todo mundo nascesse para ser genial. Acabou, a gente não ia estar aqui, você não ia estar aí desse lado, ia estar do mesmo lado que eu, e quem ia estar conversando com a gente. Então, assim, a gente já está inventando alguma coisa aqui. Você que está chegando agora nesse projeto, a pessoa mais ideal que você tem para poder escutar é a pessoa que te convidou, é o teu gestor. É esse líder que te chamou, essa pessoa que te apresentou o projeto. Você tem que ouvir esse cara, porque esse cara já está tendo resultado, sabe? Esse cara, ele já está no segmento, ele já está fazendo acontecer, ele já tem uma história para contar. E aí é aquela questão, né? A quem você tem buscado, né? E eu estou falando do âmbito profissional, não tirando o âmbito religioso, mas quem você tem buscado como referência? É um líder de referência? É um líder que está tendo resultado? É um líder que está crescendo? Ou é um líder que faz um trabalho isolado? Então, eu acho que o Senhor tem me abençoado com isso. Algumas pessoas têm me procurado, têm tido resultado. Não é porque eu sou bonzão, não. É porque eu estou passando para elas o que eu fiz, que deu certo para mim, e de alguma maneira vai dar certo para ela. Então, eu acredito muito nisso, de você acreditar em quem te chamou. Eu acho que esse é o ponto de partida da transformação, né? Porque quando a gente decide transformar a nossa vida, mudar a nossa forma de viver, no geral, né, nosso trabalho e tudo mais, e as nossas relações interpessoais também ficam muito melhores. E eu costumo dizer que não adianta você querer ser águia e querer voar com urubu. Você tem que voar com águia. Então você tem que ter essas referências de pessoas que estão lá no topo, para você querer chegar lá ou até mesmo ultrapassar elas, porque eu acho que você desejar passar elas não é você invejar a pessoa, mas é você usar ela como um parâmetro para você chegar onde você quer chegar. Assim como você, eu também, eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo, eles também têm essa vontade de mudar e de transformar a sua vida. E assim, as nossas histórias são histórias que transformam, que são histórias que mudam, e são histórias que podem ajudar pessoas que hoje não sabem o que fazer. Então, se você que acha que pode ou não estar no segmento, assim como o Juninho hoje está, eu tenho certeza que você pode tentar. Pode ser uma mudança para a sua vida, uma transformação diferente que hoje você estava buscando e você não sabia como fazer, né, Juninho? Exato. Porque eu tenho certeza que lá atrás você também, quando teve o primeiro convite para ser um consultor, você falou assim, cara, mas eu não sei nem vender, como que eu vou fazer isso? E assim, hoje você tá aqui, né, cara? Então, a respeito do que você falou aí de vendas, né? Eu, na realidade, sempre fui um maluco desenrolado. Sempre vendi, mas assim, eu vim do segmento de construção civil. Então, e hoje eu tô aqui. Tem pessoas que estão aqui que veio do segmento imobiliário. Ah, então é corretor, tem tudo a ver? Depende. Minha esposa veio do segmento semijoia. Tem pessoas que vieram de outros segmentos que tem nada a ver, de cozinha. Então, assim, é um projeto que é para todos, mas nem todos são para o projeto. É meio confuso de se ouvir isso, mas é porque quando você toma a decisão, né, Renan? É aquilo que você falou aí, de acreditar e tudo mais. Então, tá tudo relacionado à decisão, uma transformação mental, né? Por isso que o nome do teu podcast Transforma Aí, ele conecta com tudo. Sim, se você verdade. parar para analisar, porque tudo vai ser o quê? Uma transformação Exato. de mente, de pensamento, de atitude, de Exatamente. ação. E qual é a ação que você tem tomado aí para transformar também a sua vida? Isso é muito legal, cara. Eu tô muito feliz de ter passado esse tempo aqui com você. Pode ter certeza que me agregou muita coisa, assim como eu tenho certeza que agregou muito a vida de muitas pessoas que hoje estão nos assistindo, que estão vendo esse podcast, que estão vendo aqui até mesmo esse corte, né? De que a gente vê o quanto que vale a pena acreditar naquilo que Deus coloca no nosso coração. Cara, se Deus colocou no teu coração, pode ter certeza que Ele vai te acompanhar no processo todinho. O deserto, ele chega, porque eu sei que você passou por muitos desertos. Nesse processo todo, eu sei que você passou por situações que você não gostaria de passar, mas foi necessário. Até mesmo para hoje você ser esse cara.
Essa pessoa aí que está sendo referência para muitas pessoas e que você continue sendo esse cara, que você não pare, que você continue essa transformação. Eu costumo dizer que as coisas que nós fazemos hoje, elas refletem no nosso futuro. Mas tem muita gente que só pensa no hoje. E eu, assim como você também não pensa só no hoje. A gente pensa no futuro. Assim, eu olho pro meu filho hoje e eu falo assim, cara, o meu pai lá atrás, ele queria que eu estivesse onde eu estou hoje. Entendeu? Da forma que eu estou hoje. Meu pai, ele foi pedreiro a vida toda. Pedreiro a vida toda. O meu pai nunca me deixou trabalhar com ele. Porque o meu pai sempre falou pra mim que eu não era para aquilo ali. E aí eu não entendia muito, mas hoje eu entendo. Porque o lugar que nós estamos chegando são lugares que os nossos pais desenharam pra gente. Então assim, hoje, assim como eu sei que você também desenha um futuro brilhante para sua filha. Entendeu? Assim, então que Deus continue, cara, enchendo o seu coração de coisas boas e que você continue transformando a vida de pessoas assim como Deus tem transformado a sua. Cara, muito obrigado por compartilhar um pouquinho dessa tua história, dessa vivência. Eu queria que você deixasse agora os canais que a gente pode te encontrar, como que as pessoas podem chegar até o Júnior para se transformar em um genial, assim como você também. E você, que quer se tornar um genial aqui na Alamo Benefícios, não tem mistério. Você pode me chamar pelo meu telefone particular, que tá lá no meu Instagram, ok? Vai ter o link lá, é só você clicar. E o meu Instagram é junior.alamobenefícios. É muito fácil, muito simples de achar. A foto que tá lá no meu perfil é minha e da minha esposa, ou talvez seja só minha, eu não lembro agora qual é a foto que tá. Desculpa aí, Renan, mas vai ter a minha fotinha lá, o meu rosto estampado. E assim, não precisa você vir pra... eu só vou entrar em contato com o Júnior se eu for fazer o projeto, não. Vem, conhece, entenda como o projeto funciona e se você achar que é pro seu perfil, vamos caminhar junto. E também a gente não pode esquecer, para você que também quer ser um associado, não esqueça, pode entrar em contato também com o Juninho, que ele vai te passar para os consultores dele, que vão te atender da melhor forma. E eu sei que eu também sou um associado da Alamo, então assim, os benefícios dela são muito bons e vale a pena, porque ele que me colocou nessa daí, e muitas das vezes aconteceram situações que um vídeo antes eu falei sobre a Alamo e o meu pneu furou. Eu falei sobre a Alamo, falei sobre o Juninho, e eu tava na Dutra e o meu pneu furou, e eu falei, caraca, eu acabei de fazer um vídeo falando sobre a Alamo, e o reboque chegou lá em menos de 20 minutos. Então assim, é um benefício que vale a pena você ter também. E assim, é isso, galera. Muito obrigado, Juninho, tá? Muito obrigado mesmo. E espero que as pessoas que estão nos vendo tenham gostado desse primeiro podcast do Transforma Aí. E agradecer a você por essa parceria. Irmão, parabéns e que você continue crescendo. E eu espero estar junto de você nesse crescimento aí. Amém. Tamo junto. É isso aí. Pessoal, convite irradiante. Assim, saber que eu posso estar transformando a vida de alguém através de um testemunho daquilo que o Senhor tem transformado na minha vida. Obrigado, Renan. Valeu. Eu que agradeço você. E para você que está nos assistindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Isso foi uma realização de um sonho. E esperem, porque teremos muitos mais vídeos aqui no podcast Transforma Aí.